Olá, boa tarde! Estamos terminando mais um ano, que alegria! Alegria porque todo ano nos ofereceu, certamente como este, muitas oportunidades e é prenúncio de que vem mais oportunidades e bênçãos aí para a gente aproveitar ao longo de 2024. Você fez algum balanço da sua vida 2023? Deu positivo o resultado? Que bom! Está mais ou menos balanceado, não deu muito positivo, mas também não foi tão negativo assim. Que ótimo! Ah, não foi o balanço ideal, deu ali uns prejuízos maiores do que se esperava. Abençoado seja o ano de 2024, então, porque a gente vai poder recompor tudo isto. E já vamos começar aqui com um grande padrão, fazendo uma oração, pedindo bênçãos a Deus para todos nós, cada um de nós, e também para esta casa que nos recebe, o Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E também vamos receber um amigo que fazia dias que não vinha aqui. Eu vou dizer dias para a gente não ficar contando tudo com o tempo muito longe, porque quando a gente quer bem, por maior que seja o tempo, a gente sempre está perto. E ele hoje nem está aqui pertinho de mim, ele está um pouquinho distante, ele está no Rio também, mas no Rio de Janeiro, enquanto eu estou no Rio Grande do Norte. Mas já já ele entra aqui para nós vamos fazer a prece, ele já está aqui na sintonia também, fazendo a prece, todos nós juntos. E vamos então dizer assim: Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, quantas bênçãos, quanta gratidão por tudo que temos recebido, por tudo que iremos receber. Enfim, Senhor, pelas bênçãos das boas companhias físicas e espirituais que nos auxiliam na nossa caminhada. Que tenhamos a sabedoria de agradecer fazendo o bem, de agradecer realizando o bem, e sempre agradecer também, olhando para trás com gratidão por tudo, porque em tudo e em todos os momentos, de alguma forma, aprendemos alguma coisa e progredimos noutras. Que as tuas bênçãos nos envolvam sempre e que tenhamos aqui hoje um belíssimo final de ano e a partir de amanhã mais um glorioso ano em nossas vidas. Graças a Deus. Então, sejamos todos muito bem-vindos, como também é muito bem-vindo o nosso querido Eliseu. Seja bem-vindo, querido. O tempo aí é seu, mande brasa, fale aí para a gente desse ano novo, que estamos todos ansiosos aqui por desfrutar. Muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, muito grato eu estou, muito feliz eu estou por rever amigos queridos, né, de longa data também, assim como o Jacó disse, não vamos também entregar a contagem dos anos, mas nós iremos hoje retratar uma temática que é assaz interessante do ponto de vista sobre a oportunidade, né, do ano novo, sob a ótica espírita. Mas eu gostaria de fazer na minha fala inicial, o meu agradecimento ao Lar Espírita Alvorada Nova, porque sempre me acolheu com muito carinho, sempre me presenteando com a oportunidade de estar nesse ambiente maravilhoso. Quem não conhece a casa, vá conhecer. Quem não conhece as atividades e os trabalhos que são desenvolvidos no Leão desde muito tempo, desde a nossa querida Dona Dagmar e seu esposo, e agora dando continuidade com o Jacó, com a Lucila, com a família que compõe o Lar Espírita Alvorada Nova. Meu muito obrigado, meu agradecimento sincero por poder estar mais uma vez com vocês, falando de Jesus, falando das nossas necessidades morais de evolução, com a batuta do nosso mestre, do nosso modelo e nosso guia, que é Jesus. Então, nós vamos desenvolver nessa virada do ano, né, que já possamos dizer assim, essa temática, né, o Ano Novo sob a ótica espírita. E como a doutrina espírita, ela se calca, ela se baseia, ela se fundamenta em três aspectos fundamentais, que é a filosofia, que é a questão de nós convivermos com as opiniões uns dos outros, sempre com muito respeito, com muito carinho, com muita aceitação, mesmo nas divergências. Sob o aspecto religioso, né, de religiosidade, não de religião puramente, mas, enfim, do aspecto moral, daquilo que nós devemos abraçar com Cristo, e também do aspecto científico, para podermos ter uma fé e desenvolver uma fé com base no raciocínio e no entendimento. Então,
Quando nós falamos sobre ano novo, nós estamos falando indiretamente, obviamente, de tempo, né? Um tempo que na nossa cabeça, no nosso modelo mental, no nosso aculturamento, no nosso entendimento, ele está se findando, é um período que está se findando para iniciar outro período. Não é verdade? Mas o nosso querido Einstein, ele já disse que o tempo, na sua teoria da relatividade, ele é relativo, né? Um minuto que nós passamos ao lado de uma pessoa amada, convivendo com algo positivo, é nada. A gente nem percebe, ele se escoa, se esvai pelos nossos dedos. Mas um minuto segurando um ferro quente, ele tem uma noção de tempo muito maior do que nós podemos supor, né? Então, essa relatividade, explicada de forma simplória por mim, que não tenho o conhecimento que Einstein tem, mas ele nos remete a isso. O que seja o tempo, né? Por exemplo, nós temos nos nossos movimentos rotacionais e translacionais, que é o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, que a Terra faz, em 24 horas que compõem o nosso dia, e o movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, que é o que a gente está hoje comemorando, esse fim de ciclo de 365 dias e 6 horas que compõe um ano, né? Eles são relativos também em paralelo, em comparação com outros planetas que compõem o nosso próprio sistema solar. Por exemplo, o dia em outros planetas tem outras contagens de tempo para aqueles que não sabem dessa informação científica, né? Por exemplo, em Marte, é uma contagem de tempo muito parecida com a nossa. Por isso que é um planeta meio que co-irmão da gente nessas características de tempo. Ele também tem um movimento de rotação de 24 horas. Já Saturno e Júpiter, eles fazem esse movimento de rotação, o dia deles dura apenas 10 horas. E já tem outros que têm uma duração muito maior, né? Por exemplo, Mercúrio, o seu movimento de rotação em torno de si mesmo dura 58 dias. E o mais longevo, o mais longínquo, o mais que leva mais tempo para fazer esse movimento de rotação é Vênus, e leva 243 dias, ou seja, quase 8 meses para dar uma volta em torno do próprio eixo. Então, como Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, vejam que nas várias escolas em que nós podemos estar desenvolvendo o nosso aprimoramento espiritual, a contagem de tempo ela é relativa. Relativa em relação a quê? Em relação à nossa necessidade e à nossa capacidade de apreensão dos conhecimentos rumo à luz de Deus. No nosso caso, vejam que a coisa é tão bem desenvolvida que, pela nossa capacidade de absorção, pela nossa capacidade de entendimento, o dia é dividido em 3 períodos de 8 horas, que compõem as 24 horas. As 8 horas noturnas, que sejam para a gente descansar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, para nós podermos refazer as energias, né? Reposicionar as nossas baterias, e outras 16 horas, que são períodos diurnos, para que nós possamos desenvolver as nossas atividades mentais, físicas, intelectuais e espirituais também, de inteligência, de trabalho, de relacionamentos. Então vejam que Deus divide tudo de uma forma equânime, super inteligente, de acordo com as necessidades e capacidades de cada um. Ao longo do ano também, nós temos 4 estações bem definidas. Estamos agora entrando no verão, já entramos no verão, perdão, e temos a primavera, e temos o outono, e temos o inverno, que são estações propícias para que nós possamos desenvolver as atividades materiais relacionadas aos nossos ciclos de plantação, aos nossos ciclos de alimentação, aos nossos ciclos de exposição à energia do sol. Então, vejam que na economia divina, no pensamento do cosmos, não há nada que seja feito ao léu ou ao acaso. Pegando nesses aspectos aí, nós iremos vivenciar uma capacidade de entendimento desse fator tempo, de acordo com, obviamente, com o avançar, né, e a nossa possibilidade de entendimento dessas leis divinas ou naturais. Por exemplo, eu me recordo agora
Isso já faz algumas décadas, quando eu, pela primeira vez, tive contato com a doutrina espírita, foi através do nosso querido irmão, amigo e benfeitor Francisco Cândido Xavier, numa obra chamada Nosso Lar, que eu acho que todos aqui devem conhecer, se não conhecem, através do livro, pelo Espírito. Inclusive, agora vai estrear, nesse mês de janeiro, o segundo filme sobre Nosso Lar 2. Espero que todos assistam também, que é muito interessante para nós termos contato com esse mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, é a nossa verdadeira pátria. Mas no capítulo 32 da obra Nosso Lar, tem, assim, se eu não me engano, o nome desse capítulo é Recordações de Veneranda. Veneranda é uma ministra, uma das ministras de Nosso Lar, e é o espírito que tem a maior contagem de bônus hora dessa sociedade que vive na colônia espiritual chamada Nosso Lar. Estão preparando umas homenagens a ela, porque ela foi o primeiro espírito dessa coletividade, dessa colônia espiritual, que conseguiu atingir 1 milhão, vou falar o número novamente, 1 milhão de horas trabalhadas ininterruptas no bem. 1 milhão de bônus horas. Ela, se a memória não me trai, além do governador, é um dos únicos espíritos que esteve pessoalmente na presença de Jesus. Então, por si só, a gente já verifica a altura e a profundidade, o alcance que esse espírito que se reveste aí desse corpo de uma mulher chamada Veneranda tem já do entendimento das leis espirituais. No meu entender, talvez ela nem precisasse já continuar habitando em nosso lar, mas ela continua, pelo aspecto da gratidão e do dever, atuando nessa colônia espiritual e, obviamente, por consequência, atuando também no nosso planeta, nos ajudando nesse progresso que nós temos que desenvolver coletivamente e individualmente. E olha, 1 milhão de horas, gente, são 200 anos. Se você fizer a conta de conversão de horas para anos, são mais ou menos 200 anos. E pelo que se relata lá, de trabalhos ininterruptos, sem descanso, no nosso entendimento. Ainda é pequeno, porque a gente ainda tem a cultura ou o aculturamento de que trabalho seja algo pesado, seja algo árduo, seja algo difícil e que não seja prazeroso, que é o contrário do que os espíritos amigos nos dizem, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus capítulos 17 e 18, nos itens 4 e 5, os bons espíritas na parábola do semeador, e no capítulo 18, item 5, na porta estreita, em que, quando se atinge um nível de espiritualidade mais avançado, o que para nós é um sacrifício, para nós seja algo difícil, pesado, né? Adquire um outro sabor, porque a gente vai se desvencilhando, a gente vai se desvinculando das nossas necessidades físicas, corporais, materiais, para termos prazer, regozijo no bem, na prática do bem. Então, deixa de ser trabalho. Então, a noção de tempo vai se perdendo, que todo o tempo vai ser precioso. O amanhã, obviamente, ele não pode mais voltar, não temos nenhuma ação sobre ele, a não ser aproveitá-lo para refletir no que, como nosso querido e estimado irmão em fraternidade, Jacó, falou no início da programação, aproveitar esse passado para refletir, né? Para fazer uma performance do que nós executamos ao longo de um período qualquer que a gente esteja avaliando, seja um ano, um quinquênio, uma década, seja lá o que for, ou ao longo da nossa vida inteira, não importa. Mas o passado é passado. Ele só serve para esse balizamento, de nós reforçarmos aquilo que nós já vemos executando no bem, manter isso, porque não é fácil manter, fazer o bem é relativamente fácil, mas manter-se no bem é relativamente difícil. E também pegar as más experiências, as nossas más condutas, para revê-las, para combatê-las, como diz o apóstolo Paulo, né? Combater o bom combate para eliminar esse homem velho que teima em fazer morada dentro de nós.
Então, veja que, por si só, essa questão de tempo, apesar da teoria da relatividade, o que importa mesmo é o que nós estamos fazendo no presente momento. Nos entregarmos de corpo e alma, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso nível já de atuação, doando o que há de melhor em nós para a prática do bem, aos nossos irmãos, aos nossos companheiros de caminhada, mas principalmente a nós mesmos. O nosso trabalho é, obviamente, como se diz na prática espírita, na doutrina espírita, né? A máxima que há na doutrina espírita é, principalmente quando a gente lê o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4, os bons espíritas, pede para que a gente exerça conscientemente, de forma raciocinada, não de forma temerosa, a nossa reforma íntima. O combate do que existe de não tão bom ainda dentro de nós. Então, para sermos bons espíritas, bons cristãos, boas almas, boas pessoas, né, rumo à luz de Deus, nós temos que ter essa coragem. E não há outro momento que não seja o momento chamado presente. Por isso que ele tem esse nome maravilhoso, é o presente. Então, um dia chegará que, assim como a ministra veneranda, nós não nos importaremos mais com os ciclos, né, de tempo. Essas contagens não farão a mínima diferença. Nós estaremos felizes, plenos, atuando a todo momento, a todo instante, no caminho do bem, no caminho do amor, do caminho do congraçamento, da fraternidade, da união entre os povos, da união entre os planetas e da nossa inserção nessa comunidade espiritual universal, que, como diz Joana de Ângeles, através do nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco, iremos nos tornar seres de consciência universal, realmente integrados na comunidade que pratica e faz o bem a todo instante, sem ser pesado isso. Então, esse vislumbre para o futuro, momentaneamente, nós enxergamos ainda, por conta das nossas limitações, nós somos ainda parte de uma escola, que é o nosso planeta Terra, que nos acolhe verdadeiramente como uma escola, de nível ainda muito fundamental. Infelizmente, todos nós que estamos habitando nesse planeta, os mais de 8 bilhões de seres na carne e os mais de tantos bilhões fora da carne, mas no mesmo ambiente magnético do planeta, nós estamos ainda num aprendizado muito fundamental de saber lidar uns com os outros, saber conviver uns com os outros. Não sabemos ainda verdadeiramente amar, mal sabemos ainda conviver. Então, segue de nós essa responsabilidade de que, quando há um fechamento de ciclo, nós sim, como Jacó nos sugeriu, fazermos esse balanço, pesar no que nós fizemos de bacana e que a gente deve manter, mas principalmente de enxergar dentro de nós, com coragem, as nossas dificuldades. Porque isso requer muita coragem. Geralmente a gente quer culpar o outro, a gente quer botar fora de nós as dificuldades que não nos deixam ser felizes, podemos dizer assim, mas que, se nós formos honestos, se nós formos corajosos, nós vamos verificar que essas problemáticas, em sua maioria, são advindas do nosso próprio proceder, a nossa própria falta de ação no bem, de reflexão nas coisas do mais alto. Então, devemos sim aproveitar esse período agora de ciclo se fechando, né? Esse ciclo de 365 dias e 6 horas, que compõe as 4 estações que fazem esse movimento de translação do nosso planeta em torno da nossa estrela, do nosso Sol, para que nós possamos continuar alavancando de nós a esperança, a força, né, o ânimo. Adorei a forma como começa aqui a live, né, o programa, com esse entusiasmo contagiante que o Jacó nos beneficia, né? De enxergarmos um mundo sempre com esse otimismo, com essa felicidade, com essa gana, porque é isso mesmo.
Nós devemos ser felizes com Jesus. Jesus é felicidade, Jesus é alegria, Jesus é esperança. E com ele, né, sob a batuta do nosso mestre modelo e guia, nós iremos alcançar cumes inimagináveis no nosso futuro, porque ele mesmo nos afiança isso. Jesus, que não joga palavras ao vento, como nós sabemos, ele nos diz com todas as letras, né? Nos diz de uma forma direta, que nós poderemos fazer o que ele faz e até mais. Podemos até nos tornarmos pares, mas também companheiros até mais evoluídos. Porque, assim como nós, ele também iniciou essa estrada muito tempo atrás, já que a gente está falando do tempo, esse senhor do destino, né? Como nos diz a letra Oração ao Tempo do nosso querido Caetano Veloso, que nos convida a refletir também sobre a magnitude do que seja esse presente de Deus para nós, que é o tempo, e o tempo não se extingue. E eu queria aproveitar também essa mensagem nossa, esse momento nosso assim, de reflexão, para aqueles nossos amigos que, porventura, estejam desesperançosos, que estejam depressivos, que estejam tristes, que estejam amuados, que estejam agasalhando dentro do seu coração, dentro da sua mente, a tristeza, a desesperança, de que tenham fé, tenham ânimo, porque o tempo não se extingue. Ele é um presente de Deus maravilhoso, que a todo momento nós podemos recomeçar, a todo momento nós podemos nos levantar, a todo momento nós podemos progredir, e nós iremos progredir com Jesus, porque isso também ele nos afiança. Ele diz que nós seremos luz, que nós seremos sal da terra. E nós não podemos confiar nisso. Então, abandone essa tristeza, abandone essa depressão. Não pense de forma nenhuma em sair desse corpo de carne, porque nós iremos continuar existindo, porque esse corpo de carne, ele é perecível. Biologicamente, todos nós temos essa sapiência, essa sabedoria, esse conhecimento de que o nosso corpo de carne, a cada hausto, a cada fôlego que nós damos, ele vai se depauperando, né? Ele é um corpo perecível biologicamente, tudo que nasce, ele vai morrer biologicamente. Mas dentro desse corpo habita o espírito imortal, que é o que a doutrina espírita também tem como base, de nos dar essa informação fabulosa de que nós somos seres em ascensão, com toda a imortalidade a nosso favor, para nós construirmos aquilo que Jesus nos afiança, esse entendimento das leis divinas ou naturais, que são as leis de Deus. Então, meus irmãos, muita alegria, muita fé, deixe de lado as tristezas, isso vai passar. Isso me remete a um caso muito bacana, o próprio Chico Xavier, né, a quem boa parte de nós deve o entendimento da prática da caridade sob a ótica espírita. E Chico Xavier teve muitos momentos de tristeza, de depressão, de desânimo. E num desses momentos, o seu mentor espiritual, Emmanuel, aparece para ele e diz: "Que foi, Chico? Você está assim, dessa forma?" Ele, "Poxa, mano, eu procuro fazer o bem, mas só levo cacetada, só levo punhalada, sou difamado, pessoas me xingando, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo." Enfim, ele estava num período não tão legal, não tão bacana. E Emmanuel, com aquela sua bonomia, né, e seu aspecto muito direto, fala: "Pô, cara, então eu vou te dar uma ajuda. Pega um papelzinho, uma caneta aí, escreva aí como um recado para você. E bote na sua mesinha de cabeceira." "Pois não, Emmanuel, pode falar." E Emmanuel fala assim: "Escreva aí nesse papel. Isso passa." E aí, só essas duas palavras fizeram com que Chico refletisse realmente nesse grande presente chamado tempo. O tempo, ele é passageiro. Todas as coisas que nós estamos vivenciando, elas não são estáticas, elas estão em constante transformação, em constante mudança. Então, vai passar. Aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas formas ruins que a gente absorve, elas vão passar. Não tenha dúvida, vai passar. Tenha paciência e enxergue pela ótica que o Chico enxergou. Esses problemas, essas dificuldades, na verdade, são oportunidades da gente se melhorar, da gente refletir, da gente se construir como espíritos melhores. E aí, como esse Senhor do Tempo, ele sempre avança, né?
Chega uma época que o Chico está na mídia, né? Depois do programa famosíssimo chamado Pinga Fogo, que toda a mídia nacional e internacional conhece o Chico e, através do Chico, conhece a caridade através da doutrina espírita, suas obras, seus livros, as fundamentações, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz para a prática do bem, da caridade, do amor e da justiça. E ele é bombardeado com coisas boas, convites para participar em programa, viagens, enfim. E ele está super feliz. Dessa vez é Emmanuel que aparece para ele novamente. Ô, Chico, tá feliz? Aí, poxa, mano, que legal, os livros estão bem, a divulgação da doutrina está bem, caridade com Jesus está avançando. Enfim, ele estava super feliz. Aí, mano, você lembra daquele papelzinho lá atrás, uns anos atrás, que eu pedi para você escrever quando você não estava bem? Pô, eu lembro sim, mano. Pegue lá de volta. Agora escreva embaixo. Isso também passa. Então, meus irmãos, é muito natural nós termos altos e baixos, né? Eu costumo muito brincar com as pessoas com quem eu convivo, com quem eu tenho oportunidade de conversar, que o nosso coração é esse ritmista que nos diz como é o fluxo da vida. Se nós fizermos um eletrocardiograma para saber como é que está o ritmo do nosso coração, nós vamos ter sístoles e diástoles, né? Altos e baixos, porque isso é sinal que nós estamos vivos. E isso é um reflexo da própria nossa vida. Em alguns momentos nós temos picos de alegria e felicidade, e nós temos picos de coisas não tão boas também, mas isso é sinal que nós estamos vivos, estamos num processo de aprendizado. Porque no dia que aquela linha do eletrocardiograma ela estiver estática, né, somente na horizontal, é sinal que nós estamos mortos biologicamente. Então vejam como tem um manancial muito grande de reflexão em torno do ano que se aproxima. Inclusive, há uma mensagem de Emmanuel, já que nós citamos Emmanuel aqui, que chama Carta de Ano Novo, sugiro que as pessoas leiam, está contida no livro Vida e Caminho, de psicografia de Chico Xavier, mas na internet é só buscar, assim, Carta de Ano Novo, de Emmanuel, que você vai achar lá. É uma mensagem curta, falando sobre isso. E Emmanuel usa um termo, não sobre ano novo, ele diz ano em retorno. Eu achei muito bacana essa forma dele chamar o ano novo de ano em retorno, porque, novamente, é o papel que o tempo cumpre para cada um de nós. Ele retorna para que nós tenhamos as oportunidades de recomeçar, de reforçar as coisas que a gente já vem fazendo bacana, que a gente já vem fazendo bem, de a gente se reabastecer, porque, infelizmente, com o nosso potencial ainda bem reduzido, bem baixo, já que eu falei que nós estamos numa escola de nível fundamental, nós ainda não temos como a espiritualidade superior a não necessidade de descanso, a não necessidade de dormir, a não necessidade de comer, a não necessidade de ir ao banheiro. Então, nós não podemos ainda exercer na plenitude o uso desse tempo, porque nós ainda somos limitados, né, pelas nossas dificuldades interior dessas leis de justiça, de amor e de caridade, que são das leis divinas e naturais. Então, Deus é tão misericordioso que ele nos coloca somente aquilo que nós podemos suportar. Então, nós não poderíamos suportar, como o espírito de Veneranda, da ministra Veneranda, 1 milhão de horas ininterruptas no caminho, no trabalho do bem. Ainda não podemos suportar, mas vejam que coisa maravilhosa. Nosso lar é uma colônia espiritual que, vinculada ao nosso planeta, próximo aqui ao Rio de Janeiro, o estado de onde eu sou e onde eu estou momentaneamente, particularmente eu estou em Rio das Ostras, e no finalzinho da região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, e dizem que a colônia espiritual nosso lar, ela está mais ou menos vinculada aqui a essa região sudeste, e como tem inúmeras outras colônias espirituais ao longo do nosso planeta, obviamente, mas vinculadas ainda a esse magnetismo terreno, né? Porque pelo nosso peso específico ainda não conseguimos se espraiar, porque não temos ainda um nível de amor tão evoluído que nos permita vagar por outras escolas ainda. Mas 1 milhão de horas
como adquiriu veneranda, para ela, na minha suposição, não posso, obviamente, afirmar isso peremptoriamente, porque nem tem essa capacidade, essa altura espiritual para entender, né, a mente de um espírito desse nível, para ela não deve ser nada pesado, para ela não deve ser nada ruim. Então, da mesma forma, Deus faz isso conforme a capacidade das pessoas. Conforme nós vamos crescer no entendimento, obviamente, nós vamos ter mais capacidade de se exercitar e de praticar o bem. A gente começa a ver que os grandes luminares, né, os grandes espíritos que vêm em caráter de missão ao nosso planeta, eles dormiam pouco, comiam muito pouco, porque eles aproveitavam o tempo na prática do bem, do desenvolvimento do bem. Né? Até uma passagem saborosa, quando Jesus convida os seus discípulos favoritos, né? Favoritos não, porque eu acho que Jesus não tem essa coisa de favoritos, mas os seus discípulos mais ali íntimos, mais chegados, e ele vai ali a orar, e eles dormem, porque eles têm essa necessidade material. E Jesus fala, quando mais eu precisar de vocês, vocês dormiam, ainda não conseguiam ter essa altura espiritual para acompanhar o Mestre no seu caminhar ininterrupto. Então vejam que todas essas reflexões nos levam a apenas um lugar, a ter o entendimento de que nós estamos no planeta com finalidades bem definidas. Nós não estamos aqui apenas para gozar, para dormir, para comer, para procriar, para trabalhar, mas nós estamos aqui fundamentalmente para o nosso desenvolvimento, e é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, é isso que a doutrina espírita, de uma forma muito bem embasada. Não estou dizendo que outras filosofias, religiões e culturas não forneçam as mesmas coisas, porque todas que praticam bem são oriundas da mesma gênese que é Jesus. Jesus, o Mestre, ele nos afirma: se tiverem dois ou mais reunidos de boa vontade em meu nome, eu lá estarei. Então, essa questão de ser A, B ou C, se é espírito, se é, enfim, qualquer rótulo que se dê, isso é bobagem, pela nossa necessidade ainda de entendimento, né? De ter esses grupos que se afinizam para entender de uma certa forma, mas dia chegará que todos nós iremos entender a mensagem divina de uma forma comum, de uma forma equânime, em que a gente saiba que somente importa uma coisa, que é a prática do bem, com senso de justiça, né? E com raciocínio e inteligência. E essa prática do bem vai nos levar a patamares muito maiores, muito mais elevados. Então, que momento mais bacana do que essas questões de finalizando um ciclo para iniciar outro ciclo, da gente refletir sobre isso. É isso que nós aqui, carinhosamente, queremos convidar todos vocês que, porventura, estejam nos ouvindo, e espero que minha fala esteja sendo útil, esteja clara, que não esteja confundindo a cabeça de ninguém, mas fundamentalmente é nos convidar a fazer essas reflexões. Qual é o meu papel no mundo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou inserido nessa família, nesse país, nesse estado, nessa cidade, com esse vínculo com essas pessoas que estão ao meu redor, que fazem parte do meu caminho? Por quê? Porque isso é muito saudável, isso é muito bacana. Nós temos que ter essa curiosidade sadia de saber e tentar entender por que estamos aqui. Porque é isso que vai nos permitir termos esclarecimento, inclusive sobre as nossas dores, sobre as nossas provas, sobre as nossas dificuldades. Eu digo sem nenhum tipo de querer fazer parecer superior ou melhor, mas eu digo que, na minha visão, a visão do Eliseu, o que nós hoje temos de mais avançado para o entendimento dessa sistemática divina seja a doutrina espírita. Por quê? Novamente, com todo respeito a todas as filosofias e religiões. Porque a doutrina espírita nos descortina esse passado, nos coloca com um senso de realismo inteligente. Por que nós estamos passando por certas coisas no presente
E, obviamente, através dessas reflexões, o que eu posso me tornar no futuro. Então, quando a doutrina nos diz, através da comprovabilidade da reencarnação, nós já vivenciamos em outros corpos outras experiências a fim de desenvolver o nosso espírito, nós nos utilizamos de outros corpos, que é o que a gente conhece como reencarnação, retorno à carne. Nós vamos ver que eu hoje sou reflexo das atitudes e dos atos que eu tive nas minhas vidas anteriores. Então, eu plantei alguma coisa e estou colhendo essas coisas no presente momento. Lembram das 4 estações do ano? Todo agricultor ele faz isso. Na parábola do semeador, que eu me referi, no item 5 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus faz esse paralelismo, né? De um semeador que sai a semear, distribuindo a mãos cheias sementes ao longo do caminho, em caminhos pedregosos, em caminhos difíceis e até nos caminhos férteis, né, nas terras férteis. Mas como nós somos inteligentes, né? Olha, por que um semeador vai jogar sementes em locais que ele sabe que não vai nascer, né? Ambiente pedregoso, ambiente inóspito, ambiente árido. Por que ele não joga somente nas áreas férteis, né? Nas áreas que são propícias a isso? Por isso que se chamam parábolas, né? São essas alegorias que nos fazem raciocinar. Por que Jesus está dizendo isso? Se qualquer bom agricultor jamais faria isso, jogar sementes assim ao léu, sem escolher o local adequado para isso. Porque esse parâmetro de comparação é como se fosse a mensagem que o Cristo quer nos deixar. As sementes a que ele se refere são os ideais divinos, né? As leis naturais, principalmente o amor, a justiça e a caridade. Então, esses terrenos somos nós. Nós temos níveis diferentes de entendimento, de momentos diferentes. Olha o tempo aí novamente voltando ao nosso assunto. De entendimentos diferentes, mas nunca vamos deixar de receber semente que nós possamos colocar dentro do solo do nosso coração. Então, essa parábola do semeador, ela é muito rica por conta disso. Ela fala que o dispensador, o semeador, que é o próprio Deus, ele nos coloca mãos cheias, oportunidades de nós escolhermos aquilo que nós queremos ser. E outro grande presente, além do tempo que nós temos, chama-se livre-arbítrio. Nós temos o tempo e o livre-arbítrio a nosso favor. Então, muitas vezes, nós escolhemos mal nossas sementes porque, numa visão ainda embotada, né, numa visão ainda curta, que é natural, porque nós estamos ainda num princípio de entendimento, como eu falei agora há pouco, nós estamos numa escola de nível fundamental, nós ainda não temos, assim, um entendimento suficiente para fazer escolhas seguras. Então, muitas vezes é na tentativa e no erro, e daí a gente reflete, através da doutrina espírita, que muitas vezes o que nós estamos passando dificuldade são, na verdade, de novo, oportunidades da gente resgatar e melhorar as coisas que nós fizemos de não tão legais em vidas anteriores e até mesmo nessa presente encarnação. Então, veja como tudo adquire um novo descortinar, né? A gente tem entendimento, então, de que se eu hoje sou o reflexo do que eu fiz ontem, por consequência, serei amanhã um reflexo do que eu estou fazendo hoje. Não é bacana isso? Então, veja que maravilhoso. Eu tenho a oportunidade de consertar, de reajustar, de me reerguer, de me levantar novamente. Isso tem que dar um ânimo na gente muito grande, gente. E seja o que for, aquilo que esteja lhe afligindo, você vai ter oportunidade de ajustá-lo, de melhorá-lo, de reformá-lo no futuro. Mas aí, novamente, nós temos que ter essa coragem de fazer essas escolhas, porque agora nós já temos um entendimento. Jesus, numa forma simplista de enxergar a sua mensagem, ele nos coloca 2 situações. Lógico que nós temos outras tantas, mas fundamentalmente 2 situações para chegar a essa luz divina. Pela porta larga, pela porta estreita. Não é verdade? Inclusive, o item 5 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, sobre a porta estreita.
Porque Jesus fala, por que a porta é estreita? Agora a gente dando a ótica espírita da fala, do ensinamento de Jesus. Porque, como nós estamos há 200 mil anos habitando esse planeta, né, como uma espécie que raciocina, que é o Homo sapiens sapiens, nós estamos num processo hominal, mas muito mais próximo do animal do que do angelical. É natural. 200 mil anos é muito pouco em relação à idade do nosso planeta. Olha o tempo aí de novo nos ajudando. Nosso planeta tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. 200 mil anos é nada em comparação a esse tempo que o nosso planeta já tem. Então, nós somos muitos neófitos, nós somos muito iniciantes. Então, é natural que ocorram mais erros do que acertos. É natural que a gente ache que nós temos que satisfazer os nossos gozos materiais, físicos e corpóreos do que o espiritual. O espiritual está começando a se descortinar para a gente agora, através dos princípios da religião. A primeira revelação com nossos irmãos hebreus, né, através de Moisés, que a doutrina espírita também nos explica, porque é o sentido de unidade, né? Nós somos filhos de uma única divindade, que é a Gênese, né? Nós temos uma Gênese, uma geração única, que é o nosso Pai que está no céu, e isso é uma coisa fantástica, porque ele nos coloca que todos somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. A segunda revelação vem com Jesus, é que ele vem ajustar esse entendimento de que é verdade isso que foi trazido pelos nossos irmãos hebreus, nossos irmãos que infelizmente estão ainda numa situação difícil, em pleno século XXI, terceiro milênio, mas isso pouco importa, porque isso faz parte da programação coletiva da humanidade. Então, quando a gente remete para por que Jesus vem, ele já vem porque já se tem um entendimento que nós somos irmãos e nós podemos ser fraternos. E aí ele vem, como eu disse, nos dá as opções. Vocês mais não têm mais aquela questão da carne somente. Vocês agora têm um pensamento espiritual. Vocês são muito mais do que um simples corpo de sangue, ossos, músculos e nervos. Tem dentro de você algo a mais. Lembra do famoso diálogo com Nicodemos, o doutor da lei? É necessário que se nasça de novo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Jesus vem dizer, descortinar para todos nós, que somos seus tutelados, que somos seus alunos, que há coisas maiores que nós devemos nos interessar, conhecer e procurar entender, que é o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Dito isso, isso é algo assombroso. Por quê? Porque vai nos levar a essas reflexões de forma paulatina, lenta, mas porque é difícil se desacoplar desses milênios, né, de materialidade, não é do dia para a noite que isso vai conseguir, mas se nós formos analisar como nós somos hoje e como nós éramos à época de Jesus, nós já evoluímos enormemente. Nós temos leis de proteção aos animais, aos idosos, à infância, à mulher, que absolutamente eram totalmente desprezados à época de Jesus. Nós temos um nível de escolaridade, de instrução, não estou falando de educação, são coisas distintas. Nós estamos um índice de escolaridade, de instrução, muito maior do que na época de Jesus, onde 90 e tantos por cento da população era de analfabetos funcionais e estruturais. Hoje a situação se inverteu. Eu li até há pouco tempo uma estatística que a ONU lançou na sua parte de educação, né, dizendo que nós temos hoje mais de 85% da população mundial já com ensino fundamental, sabendo ler, escrever e interpretar. Isso absolutamente não existia na época de Jesus. Então, nós só podemos enxergar que daqui para frente nós teremos ainda um tanto de caminho a percorrer. Olha de novo o tempo aí. Mas que estamos no caminho certo. Jesus está no leme, nós devemos confiar, nós devemos ter fé. Isso é fé. Acreditar com esse nível de raciocínio. Se as coisas estão evoluindo, se as coisas estão crescendo, então por isso que nós temos que utilizar o nosso tempo, principalmente nesses fins de ciclo, para refletir. Não deixar que inunde nossa casa mental, nosso ambiente, na nossa psicosfera,
com coisas lixo que nos intoxicam, com más notícias, com coisas depressivas. Não está acontecendo só coisa ruim no mundo, não. Nós temos inúmeras coisas boas acontecendo. Nunca houve tanta gente interessada no bem. Nunca houve tanta gente interessada em conhecer o patrimônio espiritual. Nunca houve tanta gente interessada em conhecer Jesus, o seu Evangelho. Nunca houve tanta gente interessada. Vejamos agora, nesse ciclo de fechamento do ano, quantas campanhas, quantas pessoas arrecadando alimentos, vestes, se importando com o próximo. Isso é, por si só, um sintoma de que boa parte dos que habitam esse planeta estão pendendo para o bem, estão se desmaterializando, estão entendendo que o que nós estamos aqui, essa vestimenta, esse corpo, essa casa, tudo que é de material que está aqui, vai ficar aqui. E que a gente tem que começar a ter esse despertamento para esse mundo espiritual. Então, meus irmãos, é tudo isso que a gente está querendo propor para vocês. Que aproveitem esse tempo para refletir no verdadeiro sentido da vida, no que nós estamos aqui. Daqui a um pouquinho a gente está saindo da carne. Vamos para onde? Fazer o quê? Será que a gente come? Será que a gente bebe? Será que a gente veste? Será que a gente tem sede? Será que a gente... Será? A gente tem que ter minimamente, novamente, a curiosidade sadia de querer entender isso. Não podemos mais ser manada, né? De manipulação de pensamentos de pessoas que querem nos confundir, de sistemas sociais que querem nos confundir. O que nos diferencia dos nossos irmãos do reino animal, que nós somos parte do reino animal, né? Todos sabem disso. Nós temos 3 reinos, né? No nosso mundo, no nosso planeta, no nosso orbe, na nossa existência, que é o mineral, vegetal e o animal. Nós fazemos parte do reino animal. E o que nos diferencia dos nossos irmãos do reino animal? É o raciocínio. Comer, a gente come, beber, a gente bebe, procriar, a gente procria. Tudo que os animais fazem, a gente faz. Mas nós temos esse diferencial, que é o raciocinar. Então, nós devemos utilizar esse raciocínio para dar esse salto quantitativo, de ter o entendimento do que é que acontece após a vida após a vida. Eu gosto muito dessa frase, porque há vida, existe vida após a vida. Mas que vida é essa? Como ela se propaga? Como ela se propõe? E aí a gente vai chegar a outro nível de entendimento também, que é fantástico, que acalma o nosso coração também. É absolutamente impossível nós adquirirmos todo o entendimento dessa lei de justiça, amor e caridade, pregada por Jesus, que são as leis divinas ou naturais, em apenas uma encarnação só. E o que é divino ou natural? Gente, quando a gente estuda matemática, química, física, biologia, nós estamos estudando Deus, porque são todas leis que estão na natureza. A lei do magnetismo, do qual o nosso irmão Jacó Mello é um dos maiores experts, né? Se debrucem sobre as obras, os livros, os ensinamentos do nosso irmão Jacó Mello, sobre magnetismo, sobre as energias, sobre as forças que nos suportam. Por exemplo, a força da gravidade. Por que nós não saímos do ambiente planetário? Porque a gravidade nos prende ao centro do nosso planeta. Nós ainda não temos peso específico para sair do campo de empuxo dessa força que nos mantém aqui no nosso órgão. Então, todas essas coisas têm que ser utilizadas para a gente raciocinar que há algo maior, que há algo mais amplo. Abrir os véus que ainda deixam embaçadas as nossas mentes para buscar esse conhecimento. Para isso, a gente precisa de recolhimento. Para isso, a gente precisa de estudo. Para isso, a gente precisa de reflexão. Para isso, a gente precisa guardar um tempo só para nós. Para isso, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade mental de absorção através de meditação, através de técnicas várias de concentração e foco. Para isso, a gente precisa fazer muitas coisas. E eu quero, de pronto aqui, dar um caminhozinho também bastante legal. A doutrina espírita, ela vem de uma forma muito organizada,
por isso que a gente chama de codificação, que é aquilo que Allan Kardec deixou para a gente, deixou organizado em tópicos para que nós possamos nos debruçar sobre eles para buscar esse entendimento de forma inteligente e racional de quais são essas etapas que nós temos que fazer para poder passar por essa porta estreita. Eu estou no mundo, eu vou viver no mundo. Obviamente, eu vou dar o maior conforto, a maior segurança ao meu organismo físico. Mas eu tenho que entender que eu não sou esse organismo físico só. Então, eu tenho que entender o que habita esse organismo físico. De que forma eu faço isso? Então, a doutrina espírita vem nos descortinar uma série enorme de informações, mas eu recomendo o Pentateuco Kardeciano. Comecem pelo Livro dos Espíritos, e do Livro dos Espíritos ele dá aprofundamento nas outras suas 4 obras, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, essas 5 obras, sendo lidas e estudadas e em companhia uns dos outros, por isso que aí a gente também reforça a sugestão de quem puder ir numa casa espírita bem estruturada e fazer o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Não é para se tornar espírita, não, gente. Pelo amor de Deus, não é proselitismo, não. É para ter um entendimento dessas leis universais. Ninguém precisa deixar de ser católico, de ser budista, de ser judeu, mas a gente precisa abrir nossos horizontes de entendimento sobre o que seja esse mundo espiritual. E, novamente, eu renovo a minha convicção. Hoje, século XXI, terceiro milênio, na minha visão, não há nada de mais avançado para nos dar esse entendimento, para nos fornecer esse entendimento, que não seja a doutrina espírita. Então, vejam quantas coisas nós temos para refletir. Talvez só a noite de Ano Novo não seja suficiente, realmente não vai ter. Nós temos que buscar isso ao longo de toda a nossa trajetória. Aproveitar esse tempo, aproveitar esse período de rotação no nosso planeta para guardar momentos para que a gente possa desenvolver esses estudos, essas reflexões, essas meditações. Porque vai chegar o dia, e isso aí é uma notícia que eu lhes dou, que todo mundo já sabe, mas vai chegar um dia que nós vamos sair da casa, nós vamos morrer, nós vamos sair do mundo. Então, quanto mais preparados nós tivermos para acessar esse mundo espiritual, mais facilmente nós teremos uma adaptação ao mundo espiritual mais tranquila. Vocês não fazem ideia, aqueles que não frequentam regularmente uma casa espírita, da quantidade de atendimentos que são feitos nas casas espíritas, em tratamentos de obsessão, estudos mediúnicos, a quantidade de gente que desencarna sem sequer saber que desencarnou, porque ignoram simplesmente que são espíritos, que a vida continuou, que ele está existindo em outro lugar, em outra dimensão. Vejam quanta coisa desagradável poderia ser evitada se nós nos dispuséssemos a estudar e a tentar compreender isso. Cada um dentro das suas possibilidades. Mas não quer estudar, não quer refletir, sem problemas. Mas queiram bem, façam bem, caminhem no bem, pratique o bem. Isso por si só já é uma janela enorme para nós nos adaptarmos a esse mundo espiritual. Porque o bem é a porta estreita que Jesus nos aponta. Um entendimento do que seja por que eu estou ao lado de coisas que me fazem bem, né? Ajudar os outros, ser caridoso, ser justo, ser harmonioso, ser fraterno. Mesmo que eu não queira refletir, que eu lamento muito aos que não queiram, mas mesmo que eu não queira reflexionar, mesmo que eu não queira estudar, mas essa prática do bem já vai nos ajudar enormemente. Nosso tempo já está se esgotando e eu queria deixar mais uma vez reforçando a carta de Ano Novo de Emmanuel, a esse estímulo de que nós reflitamos na nossa condição. Todos nós, absolutamente todos nós estamos aqui com uma tarefa, com uma missão, com uma programação.
E essa programação, fundamentalmente, ela é dada por Deus. Mas quem é responsável por essas programações aqui é Jesus. Jesus é o mentor, é o governador espiritual do nosso planeta. É aquele que se responsabiliza perante o Pai pelo nosso processo educativo. Então, nada, absolutamente nada acontece sem a permissão dele. Só que ele não vai nos violentar. Ele vai deixar com que nós escolhamos, através do nosso livre-arbítrio, quais as sementes que nós temos que plantar. Eu espero, de todo o coração, que em 2024, todos nós, eu me incluo, que eu erro muito, tenhamos discernimento para escolher boas sementes, plantarmos em solo fértil e podermos um dia, quem sabe, darmos bons frutos na seara do Cristo, não mais sendo pesados, não mais sendo carregados, mas sendo trabalhadores da seara de Jesus. Um beijo no coração aos amigos de Natal, no Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho eu estou de volta aí para passar um período com vocês, mas muito feliz novamente pelo convite que o nosso estimado Jacó e a sua esposa Lucila me fizeram para estar com vocês aqui nesse momento tão significativo do nosso ano. Beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigado, Eliseu. Obrigado. Muito bom ter relembrado aí, não só o Evangelho, ter relembrado o próprio Emmanuel, sua mensagem, seu exemplo, as referências que você fez aí ao longo de suas colocações, tudo sempre nos estimulando, não a fazer aquele balanço de matemática, mas o balanço do coração, onde a gente pode ir se encontrando, e aí onde o tempo faz sentido, né? Porque quantas vezes o tempo não faz o menor sentido na nossa vida, né? Quando a gente, às vezes, terminou uma tarefa e diz assim, mas para que serviu isso que eu fiz? Ao contrário de quando a gente está bem empenhado no bem, como você deixou aí bem claro, quando a gente conclui, meu Deus do céu, que coisa, né, transbordante, né? Aquilo vai muito mais além. Amigo querido, muitíssimo obrigado. Recebo aqui com todo carinho o seu abraço, o seu beijo, a sua vibração. E acredito que todos que estão conosco também. Vamos aproveitar essa mensagem, esse teu impulso para que todos nós tenhamos um excelente virado de ano, mas, sobretudo, um ano aí muito produtivo, né? Como a própria doutrina espírita nos diz, nós somos seres em progressão. Porque a evolução é lei natural, mas o progresso é sempre opcional. Eu acho que por isso que Allan Kardec escolheu também, né, a lei de progresso no lugar da lei de evolução. Porque eu até costumo brincar, Lício, eu digo que evoluir, até um pé de alface evolui. Agora, progredir só quem decide, né? E para decidir tem que ter essas decisões que você colocou. Muitíssimo obrigado. Deus nos abençoe. Convido para que você faça a nossa prece de encerramento, por favor, querido. Olha, eu ganhando mais um presente. Muito obrigado, Jacó, por a oportunidade. Eu costumo solicitar às pessoas que fiquem à vontade onde estiverem, né? Aqueles que estiverem nos ouvindo, dos dois planos da vida, da forma mais confortável possível, mas que tentem de coração ter uma sintonia com esse algo maior que nós acreditamos que nos conduza. Então, vamos agradecer ao nosso mestre, ao nosso modelo, ao nosso guia, Jesus, nosso governador espiritual, que se responsabiliza perante o Pai pelo processo educacional de todos nós, que habitamos essa escola maravilhosa a quem muito devemos, que é o nosso planeta Terra, para que sempre nos suporte, nos acolha, nos mantenha com bom ânimo, que nos injete esse otimismo que faz com que nós tenhamos a força para continuar a caminhada, às vezes parecendo muito dura, mas que são necessárias ao nosso fortalecimento moral e espiritual. Que esse progresso não seja fruto de medo, de temeridade, mas fruto de entendimento de que nós estamos numa caminhada rumo à luz de Deus. Que nós possamos finalmente entender que o caminho do bem é o único caminho que vai nos levar à felicidade plena e à nossa integração na comunidade universal do bem. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos permita
oportunidades maravilhosas nesse ano de 2024 e que nós possamos nos reunir sempre e cada vez mais, em nome de Jesus, com muita paz, com muita saúde e com muita harmonia. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigado a você, meu amigo, obrigado a todos que estão conosco e um feliz ano novo. Tudo de bom. Grande abraço.